Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande dar sequência nos resumos referentes à revista do primeiro trimestre de 2022, que é o que nós estamos agora. E a primeira lição eu falei a respeito da autoridade da Bíblia. A segunda lição, que foi ministrada hoje pela manhã, a respeito do assunto a inspiração divina da Bíblia. E a lição do próximo domingo, que é o assunto deste vídeo, lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Será que nós podemos confiar na Bíblia? Será que a Bíblia realmente não contém erros? Será que ela é verdadeira e nós podemos confiar nela 100% como regra de fé e autoridade para a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso cotidiano? É o objetivo da lição de número 3. Trará para nós explicações e evidências através de 3 tópicos a respeito da inerrância da Bíblia. E já na introdução, você sabe que toda lição feita pela CPAD, no seu geral, tem introdução, 3 tópicos com os subtópicos e a conclusão acompanhada depois do questionário. Esta lição, na sua introdução, ela já fala sobre a infalibilidade e inerrância da Bíblia. O que é infalível? É aquilo que não tem falha, não falha. E inerrância é a ausência de erro. Portanto, já na introdução, o comentarista vai trazer para nós que a Bíblia, além dela ter essa característica de não falhar, ela também não erra. E aí, essas 2 características, infalibilidade e inerrância, apontam para a veracidade das Escrituras em tudo o que diz. Tudo, completamente tudo, absolutamente tudo. Desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia que nós usamos, ela aponta para a veracidade das Escrituras em tudo o que diz. As abordagens desta lição. Será abordado no primeiro tópico a questão da inerrância, segundo tópico, preservação e terceiro tópico, sobre a verdade. O primeiro tópico já vai trazer o título, o que é a inerrância da Bíblia? O que significa isso? O que quer dizer que a Bíblia ela é inerrante, ela tem essa característica, ela tem esse atributo. E praticamente é uma doutrina que defende a Bíblia, que é a doutrina da inerrância da Bíblia. No 1.1, o conceito de inerrância bíblica. O que significa? É a doutrina segundo a qual ela não contém erros, verdadeira em tudo que afirma. E inerrância, infalibilidade e inspiração estão entrelaçadas. São características que praticamente não se separam. Assim como a Bíblia ela é inerrante, ela é infalível, ela também é inspirada e jamais podemos tirar uma dessas características que seja da Bíblia Sagrada. E aí na declaração de fé, eu até te aconselho a comprar um livro que fala sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus e você vai ter uma noção geral sobre o cremos ou o credo que nós professamos. 1.2 vai falar sobre a Bíblia reivindica a sua inerrância. Você entendeu primeiro o conceito de inerrância. Agora, a Bíblia ela reivindica, ela cobra para si essa qualidade de que ela não tem erros. O termo inerrância, assim como o termo Bíblia, não contém nela, mas a ideia sim. Por exemplo, toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, verso 5. A palavra do Senhor é provada. Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Até quero abrir uma observação a respeito dos livros de Samuel, profeta Samuel. A forma correta de nos referirmos aos livros do profeta Samuel não é como nos referimos às epístolas no Novo Testamento. Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ou segunda carta de Paulo aos Coríntios, e assim sucessivamente.
segundo livro de Samuel, ou primeiro livro de Samuel, é o correto para se pronunciar. Cristo fala, registrado em Mateus 5, versículo 18, a respeito da Bíblia, ou seja, a própria palavra de Cristo, reivindicar a sua inerrância. Eu vou ler para você, Mateus capítulo 5, versículo número 18, vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, a Bíblia, ela não erra nas suas promessas, nas suas palavras, ela é fidedigna ao seu conteúdo. E aí, no final do primeiro tópico, subtópico 2, está lá no comentário que ela não pode ser anulada. A palavra, a Sagrada Escritura, ela não pode ser anulada. João 10, 35 e João 17, 17 vai dizer que ela é a verdade. A Bíblia, ela não contém uma parte, mas ela é a verdade. Ela é a palavra de Deus. 1.3 vai falar sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O que significa infalível? É aquilo que não pode nem consegue falhar. Ausência de falhas. E vai dizer que as suas palavras se cumprirão. Mateus 24, 35. Vou ler também na Bíblia Sagrada para mostrar para você. Mateus capítulo 24, verso de número 35. Este é apenas um resumo, como eu falo. Geralmente é um resumão, né, para te ajudar, para te auxiliar com antecedência. Quando você preparar o seu planejamento, o seu plano de aula para a aula do próximo domingo, aonde você ministra o conteúdo, com toda certeza, na orientação de Deus e na graça de Deus, você se preparando com antecedência, será uma excelente aula que produzirá os frutos e alcançará o objetivo para o qual ela foi projetada. Mateus 24, 35, olha só o que diz. Foi o próprio Cristo quem disse. E Mateus escreveu: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão ou jamais hão de passar. Então, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia são palavras que se confundem como sinônimos, ou seja, parecidas. Porém, cremos que ela é infalível, porque é incapaz de falhar, e inerrante, porque ela é incapaz de errar, sendo autoridade final de fé e prática. Vamos para o tópico 2. E traz o seguinte título: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Quem preservou? Quem fez com que as Escrituras chegassem até a nossa época fidedignas? Quem manteve o seu conteúdo inalterado? Para que possamos acreditar na palavra, acreditar no que está presente, o que está contido no livro sagrado. Foi o Espírito Santo. Você vai perceber que o Espírito Santo, só para acrescentar a aula, ele esteve presente desde a criação, lá em Gênesis, que vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. E aí você vai perceber essa participação dele durante o longo da história e no Novo Testamento também. Aí depois tem a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que já é outro assunto. E aí você vai perceber que esse Espírito Santo é ele quem preservou, é ele quem orientou, é ele quem deu instrução, né, assim como Deus, porque ele faz parte da Trindade, para os seus escritores e tradutores até chegarem às nossas mãos. 2.1. Os manuscritos autógrafos. O que é isso? Você sabe que existem os originais. Os manuscritos originais foram os primeiros escritos pelos seus autores. E os textos originais são grafias próprias do autor ou de seu escrevente. Aí está na lição ressaltado, e eu também coloquei aí no slide, Filemão 1, versículo 19. Quem escreveu esta carta a Filemão? O próprio apóstolo Paulo.
ele chama para si próprio a escrita desta carta. Mas todas as cartas foram escritas por Paulo? Não. E aí, de repente, alguns vão até assustar. Romanos 16, 22. Eu vou até ler para você. Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 22. Olha só o que vai estar escrito aqui. É bom você estudar bibliologia, apologia bíblica. Romanos 16, 22. Olha só o que fala. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo-vos no Senhor. Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos? Tércio. Paulo foi ditando, Tércio foi escrevendo. Assim como Deus, no decorrer da história, foi falando para alguns personagens, líderes e profetas, e eles foram escrevendo, assim, alguns escritores também o fizeram. Usaram outras pessoas na sua tutela para escrever o que eles queriam. Ditaram o que seria necessário para estar presente no manuscrito, que no caso é autógrafo. Você já viu quando você vai comprar um livro ou outro objeto, você pede o autógrafo do criador daquele material? É quase que esse sentido. Manuscrito autógrafo, com grafias próprias do autor. E cópias fiéis desses manuscritos perseveraram a exatidão dos originais. Que cópias fiéis são essas? Olha só, os manuscritos apógrafos. Cópias dos manuscritos originais. Então espera aí, a Bíblia que nós temos, ela foi traduzida não do manuscrito original? Exatamente. Os manuscritos apógrafos são cópias dos manuscritos originais. E hoje existem mais ou menos 25 mil cópias, maioria hebraico, grego e latim. Portanto, o livro que nós temos hoje, a Bíblia Sagrada, eu tenho essa de Thompson, mas tem várias outras traduções, são traduções dos manuscritos apógrafos. Então não adianta quando eu for refutar, defender a nossa fé, a nossa crença, de que este livro é tradução do original. Por quê? Porque do original surgiu os manuscritos apógrafos e de lá para cá veio as seguintes traduções. A inspiração divina aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, que são os autógrafos. Primeiro Deus originou a inspiração e aí foram tendo as cópias, mantendo a autenticidade e a originalidade dos textos. O estudante, eu coloquei aqui o exegeta, é importante ter mais de uma versão bíblica, mais de uma tradução. Tenha várias Bíblias na sua casa para você ler. Ler e comparar um texto com o outro texto. E cuidado, porque já tem hoje Bíblia que altera o sentido do texto e além de tirar ou acrescentar. Procure traduções fiéis que você possa, através de uma Bíblia, através de outra, tradutores conhecidos, entender que a Bíblia ela contém a verdade da palavra do Senhor. 2.3. Os apócrifos e pseudo-epígrafos. O que significa apócrifos? São livros escondidos. Apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, como exemplo, a oração pelos mortos. Nós sabemos que não podemos orar pelos mortos. Uma vez que eles morreram, eles estão aguardando em repouso. E esses apócrifos, eles apresentam como, por exemplo, anacronismos, que é erro de cronologia, doutrinas falsas, práticas divergentes das Escrituras, coisas que não agradam a Deus. Depois você pode pesquisar a respeito do cânon sagrado, tá certo? E os livros apócrifos não são somente aqueles que tem na Bíblia católica, mas existem várias outras dezenas de livros apócrifos. E assim como também existem os pseudo-epígrafos, que são falsos escritos
como Assunção de Moisés, Apocalipse de Pedro, produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Pseudo-epígrafos. Que é isso? São escritos falsos. Alguém escreveu um texto, um livro, e atribuiu a alguém importante para que fosse aceito como verdade. 3, que é o terceiro tópico, a verdade nas Escrituras. 3.1, vai falar sobre a Bíblia é a verdade plena. Do hebreu, emet, que significa confiável e correto, a palavra verdade. E do grego, aletheia, real e fidedigno. Portanto, a realidade exata dos fatos. Ela é real, não é ficção, não foi inventada. Você pode ver através do primeiro vídeo e da primeira lição, do resumo que eu fiz, que vai trazendo uma sequência dentro da Bíblia, e por isso é importante você acompanhar todo o segmento, para que você possa compreender e depois ter uma bagagem, uma estrutura, um fundamento para defender o livro sagrado. Afirma que Deus é a verdade. João 14,6. A própria Escritura afirma isso. Romanos 3,4. Sua palavra é a verdade. João 17,17. É impossível que Deus minta. Carta aos Hebreus 6,18. Paulo diz que Deus não pode mentir. Tito 1, versículo 2. 3.2. A verdade espiritual e moral. O que é isso? Conhecimento completo de Deus sem necessidade de novas revelações para salvação e crescimento. Deuteronômio 4:2, Provérbio 30, versos 5 e 6. E aí a lição vai falar sobre ética e moral que estão presentes na Bíblia, presentes nesse livro. E eu pus um resumo aqui muito prático entre ética e moral, porque não é a mesma coisa, tem diferença. Mas o padrão para o cristão, ético e moralmente falando, está dentro da palavra. Pecado ainda é pecado. Por mais que as coisas estão se relativizando, como dizem alguns que hoje tudo é relativo, negativo. Doutrina bíblica, ela não altera. Usos e costumes podem até sofrer mudanças no decorrer da cultura dos templos e denominações e instituições. Mas o que é pecado é pecado. A fonte da autoridade é permanente. Mateus 24:35. Aí eu pus aqui, ó. Ética é o princípio. A moral é a conduta. A ética é permanente, a moral é temporal, ela muda com o tempo. A ética é universal, a moral é cultural, vai de cultura para cultura, de povos, de etnias, de nações, ela altera. A ética é a regra, a moral é a conduta dessa regra. A ética é a teoria, a moral é a prática desta teoria. Então 3.3, a verdade histórica e científica, divinamente infalível em toda a matéria que aborda, Salmo 12, verso 6 e 19, verso 8. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou dos registros de inverdades de qualquer natureza, segunda carta de Pedro 1, versículo 21. Então, a verdade da Bíblia, ela contém a sua verdade histórica e científica. Todas as histórias, todos os acontecimentos, todas as questões na área da ciência também que estão presentes na Bíblia, como a criação do mundo, dilúvio e outras questões a mais, você vai perceber que a Bíblia ela contém a sua autoridade nesse sentido. Não adianta eu falar, mas o Gênesis foi para acrescentar a uma outra teoria, né? Foi uma criação do homem. Não, a Bíblia ela é uma verdade histórica e científica. Conclusão, autoridade, inspiração, inerrância e também infalibilidade fazem parte das Sagradas Escrituras. Então tá aí o resumo da lição do próximo domingo e se você quiser pode baixar os vídeos que estarão na descrição lá, ou melhor, os vídeos não, os slides, e que Deus continue te abençoando ricamente em nome de Jesus.